E como é que é essa cognição para aquelas pessoas que são viciadas em açúcar, naquele carboidrato simplesão? Prejudica demais o processo cognitivo. O açúcar é o maior vilão que... Eu diria que o refrigerante é em primeiro lugar. Mesmo refrigerante zero, o refrigerante tem uma substância específica que atrapalha muito a cognição. Agora, o açúcar em si, ele é o maior vilão que existe para o processo cognitivo. E vou falar mais, mesmo paciente medicado. Paciente com TDAH, medicado, se ele faz uso de um açúcar num dia, no dia seguinte ele percebe que a cognição dele não vem mesmo com a medicação. E Ana, diferentes açúcares, né? Você tem lá o açúcar refinado, o açúcar mascavo, tudo é açúcar? Açúcar é açúcar. Açúcar é açúcar. A diferença é o processo do porque hoje está em alta também, né? Sim. Você, se você for tomar adoçante, não tome adoçante, toma uma baixa importante carga de entender? açúcar demerara. O que é importante entender? Existe um terrorismo nutricional muito grande com relação a esses estudos que vêm surgindo dos adoçantes. Sim. Gente, a gente usa 1, 2, 3 gotinhas num café, toma o café 1, 2 vezes no dia. É completamente diferente. Quando a gente fala de uma pessoa que tem um triglicerídeo muito elevado, que tem uma insulina elevada, a hemoglobina glicada elevada, essa pessoa tem que ter um controle da quantidade de açúcar para adoçar um café, um chá. Essa pessoa é uma pessoa que tem que eliminar o açúcar da vida dela, ponto. Então, as pessoas estão ficando com medo, quadro clínico que pede a retirada total do açúcar, estão ficando com medo de utilizar um adoçante por causa disso. Então, é importante saber qual é o momento ideal de se retirar. Mas açúcar é açúcar. Açúcar demerara versus açúcar refinado. O açúcar demerara tem menos química. Mas em termos de elevação de glicemia, etc., é a mesma coisa. Aproveitando o gancho do nosso tema, em termos de adoçante, os adoçantes que mais tem que tomar cuidado eu brinco que são os adoçantes que terminam com ol. Xilitol, sorbitol, maltitol, eritritol, porque eles são food maps. Severidade alta. O que é isso? Altamente fermentativo. É muito frequente, por exemplo, você vê uma pessoa, nossa, tomei um whey protein, eu não tolero hipótese nenhuma. Qual é hoje, então, o melhor adoçante para quem quer tomar adoçante no seu ponto de vista? Se a gente estiver falando em termos de fermentação, porque não fermenta, é a sucralose e a estévia. Então, você vai comprar lá um colágeno, um whey protein. Eu vou comprar essa sobremesa aqui que eu não quero comer açúcar, sobremesa diet. Pergunta qual adoçante que ela está usando. Porque se a pessoa usa... Se entre os ingredientes tem xilitol, eritritol, maltitol, é altamente fermentativo. Então, você vai ter gases, estufamento, se você tem uma tendência eu vivo a isso, ter. eu tomar xilitol, acabou. Então, Diarreia na certa, né? Aí a fermentação. Qualquer concentração. E, às vezes, a gente tem visto para as pessoas que nem estão em quadro de desbiose, de SIBO, quando utilizam esses suplementos ou produtos feitos com esses adoçantes, que são os polióis, muitas vezes a pessoa fermenta sem ter quadro intestinal nenhum. Tem a talmatina também, né? Que você também... Verdade. A talmatina... Hoje, no nosso ponto de vista farmacêutico, hoje, os que oferecem maior conforto e maior similaridade a açúcar é o esteviosídeo e a talmatina. Quando eles estão associados, eles conseguem chegar a um nível de adoçante muito próximo ao açúcar, mas que não vão ter os seus óis, né? E não vão estar prejudicando a microbiota intestinal.